Oi gente, a gente está aqui na Casa de Cultura Mário Quintana com o Jefferson Tenório e lançou essa semana o livro Estela Sem Deus. A gente vai fazer uma conversa agora com ele sobre literatura, sobre o Jefferson leitor, o Jefferson professor e o Jefferson. Então Jefferson, queria agradecer por tu separar um tempinho para dar essa entrevista pro Nonada. E começando pelo Estela Sem Deus, teu novo livro, queria que tu contasse um pouco como é que nasceu, de onde é que saiu a ideia, como é que foi a construção dele. Bom, o Estela, ele começou a ser escrito há bastante tempo, há cerca de 4 anos. Ele teve 3 versões, e a ideia principal era contar a história da minha mãe, que é uma cartomante, e eu queria contar a infância até a vida adulta. Mas nessa primeira versão ficou muito biográfico, e eu achei que estava pouco literário. Aí fiz uma segunda reescritura e ela ficou já um pouco distanciada, até que eu cheguei nessa terceira versão, que ao invés de ser uma cartomante, é uma menina de 13 anos que quer se tornar filósofa. E é uma menina negra, a história é contada em primeira pessoa e acontece em Porto Alegre e depois no Rio de Janeiro. E a história então é a trajetória dessa menina, dos 13 até os 16 anos, com essa ideia fixa de se tornar filósofo. Então basicamente a história surgiu daí. Sim. A protagonista do Estela e o protagonista do Beijo na Parede, que é o primeiro romance, são 2 crianças, né? Uhum. Por que escrever pelo olhar de uma criança? Porque eu acho que o pensamento infantil, o discurso infantil, ele é muito poderoso, Ele atinge as pessoas de maneira assim muito mais contundente, do que um adulto falando, porque elas são mais sinceras, elas são mais honestas, e também ainda estão protegidas de uma certa ingenuidade. Então escolher esse tipo de personagem, que é um tipo de personagem que me agrada bastante, sobre a questão do aprendizado, da educação, da educação sentimental também, que eles vão tendo ao longo da narrativa. Então por isso que eu fico bastante com vontade mesmo de fazer esse tipo de personagem. Diferente já dos contos que eu tenho escrito, que já passam então por um outro olhar, que é o olhar assim, mais adulto. Mas os romances eu gosto desse olhar assim, mais pueril. E qual é a dificuldade, digamos assim, quais são os desafios de se escrever como uma criança, para não parecer que é um adulto querendo falar como uma criança, assim? O desafio é imenso, O primeiro livro, O Beijo na Parede, o menino que começa a contar com 10 anos, e termina com 11 anos. É necessário que se colocar no lugar de uma criança, voltar à infância, e ter uma espécie de alteridade também. Mas eu acho que o principal desafio é quanto à linguagem. Isso é, como fazer uma linguagem que seja infantil e ao mesmo tempo profunda. E para isso eu busquei uma referência para mim, que é o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, em que a gente tem ali um sertanejo bastante humilde, simples, mas que é capaz de fazer reflexões muito profundas. Então eu busquei isso nos meus personagens, principalmente no João, no Beijo na Parede, de buscar a simplicidade e fazer coisas profundas. Porque chegar na profundidade, fazer coisas simples, é muito difícil. Como diz a Clarice, dá muito trabalho fazer o simples. Então eu sempre busco uma linguagem que seja fluida, simples, enfim, um livro que fale de coisas profundas, mas de maneira mais simples. Sim. Eu não sei qual foi o ano do lançamento, ou seja, do teu primeiro livro, O Beijo na Parede? Foi 2013. 2013, já são 5 anos. 5 anos. Hoje, qual é o teu olhar para ele, assim? Como que tu vê ele? Tu vê ele da mesma forma que tu via quando tu lançou? Ontem mesmo eu participei, fui numa escola falar sobre o Beijo na Parede, eu fico impressionado, assim, porque a cada lugar que eu vou falar do Beijo na Parede é sempre um olhar diferente, alguém sempre chama atenção para uma coisa que eu não tinha percebido.
é sempre surpreendente, assim, né, rever, assim, o livro. Eu não costumo reler, né, o Beijo na Parede, porque só quando tem que fazer uma edição nova, aí eu faço de novo a revisão, mas eu não gosto de ler porque eu corro, assim, o perigo de querer fazer uma modificação, mudar alguma coisa que eu não gostei. Mas sempre muda, não é mais a mesma coisa de quando eu publiquei e olhando agora para esse livro, né? Me parece que é sempre um livro novo, né? E tanto o Beijo na Parede quanto o Estela, eles se passam no Rio e em Porto Alegre, né? Isso conversa muito com a tua trajetória de vida. Sim. O quanto do Jefferson que tem nesses dois livros, assim, especialmente nesses dois livros que são romances, que falam sobre crianças e tal. Tem tudo. Ou muita coisa, né? Eu sempre digo que o escritor que diz que escreve um livro e não tem nada da sua vida ali, ele está mentindo, porque tem muitas coisas, né? A diferença é que o escritor, ele transfigura, ele traduz a experiência, né? A literatura é uma tradução de experiências. E então essa transição, esses personagens que estão sempre indo para algum lugar, fez parte da minha vida, né? Essa vinda de Porto Alegre, do Rio de Janeiro para Porto Alegre. E na Estela é o contrário, né? Ela sai de Porto Alegre e vai para o Rio de Janeiro. Então me interessa muito também esses personagens que transitam, que vão de um lugar para o outro, né? Porque a minha infância e adolescência também foi essa, idas e vindas, né? Porto Alegre, Rio de Janeiro, passar por muitas casas, muitos bairros, principalmente os bairros da região metropolitana, os subúrbios, né? Por onde eu caminhei, e é por onde esses personagens também caminham, né? Também passam. Para ti hoje, o que significa? Tu vai ser o anfitrião da Festival Literária de Porto Alegre. Uhum. O que significa para ti ser um escritor negro em Porto Alegre hoje? Olha, eu acho que é meio solitário, assim, né? E até no ano passado houve aquele problema com a Feira do Livro, em que não chamavam poucos autores negros. Enfim, eu faço literatura no mínimo há 10 anos, 12 anos, né? E ano passado foi a primeira vez que eu fui chamado, né, para participar de um evento da Feira do Livro de Porto Alegre. Eu moro aqui em Porto Alegre há mais de 20 anos, né? Então parece que o reconhecimento ele demora ou ele é mais tardio, né? Se a gente for pensar na Conceição Evaristo, por exemplo, né, ela faz literatura desde a década de 70, né, nos Cadernos Negros. E ela começa a ser reconhecida depois dos 70 anos de idade. Então tem alguma coisa errada aí, né? Mas principalmente em Porto Alegre, pelos lugares que eu frequento, não ter muitos artistas ou escritores negros, isso faz com que eu tenha um profundo sentimento de solidão mesmo, né? De não reconhecer os meus pares, assim, né? Então nesse sentido, acho que é de solidão mesmo. Nesse sentido, tem alguma mudança, alguma prenúncio de mudança assim, nesse cenário? Agora que se discute muito literatura negra, a Festival Literária vai ser enfocada nesse viés. Uhum. Tu acredita que há uma mudança assim, começando? Eu acho que muito lentamente, assim, né? Eu acho que a Festival é um grande evento que está dando destaque para isso, né? Não é de agora, já faz alguns anos que o Fernando Ramos, né, que é o organizador, já vem pensando nisso, já vem modificando algumas coisas. Na verdade é naturalizar a participação de pessoas negras em eventos literários, né? Nós não precisamos fazer um evento e dizer que agora a gente vai falar de literatura negra, né? A gente precisa olhar para aquele evento e ver que há pessoas negras, assim como há pessoas brancas, enfim. Mas é preciso naturalizar as pessoas negras nesses espaços, nesses eventos, né? Mas enquanto isso não é naturalizado, é preciso marcar espaço, é preciso dizer, né, para que as pessoas percebam, existem escritores negros, né, existem poetas negras. Então é nesse sentido. Mas eu acho que ainda está longe ainda de a gente chegar num ideal ainda assim, né, de evento literário, né? Se falando não só de Porto Alegre, mas de Brasil, como que tu vê, em que momento que a gente está na história da literatura negra no país, assim? Em que momento a gente está?
Eu acho que ainda está muito numa questão de celebração, de descoberta e celebração, né? Mas pouca leitura crítica. Então, se descobrem os autores, se celebra esses autores em alguns lugares, né? Mas não há assim uma leitura, eu digo, mais séria, mais honesta, uma leitura assim que seja profunda desses autores, né? Então me parece que é muito superficial, né? Então é escritor negro, então a gente tem que falar dele ou tem que celebrar esse autor. Mas a leitura mesmo, que é a leitura mais crítica, eu acho que falta. Voltando um pouco para a tua obra, o eu lírico do novo livro, também do primeiro, é de uma menina, de uma criança, e eu queria saber como é que tu lida com essas questões de alteridade, de empatia, de lugar de fala que se discute muito hoje nas tuas obras. Bom, especificamente mais na Estela, né? Quando eu comecei a escrever há 4 anos, a expressão esse lugar de fala não era uma expressão que eu tinha ouvido falar ou que circulava. Acho que há uns 3 anos assim que começou a circular mais essa expressão, e aí eu fui pesquisar, ver o que é, né? Li a respeito e comecei a me dar conta de que eu estava construindo uma personagem, uma menina de 13 anos, e que eu estava me colocando no lugar, então, né, desse personagem. O que me deixou extremamente preocupado. Muitas vezes eu hesitei em dar ponto final na história, por não me sentir seguro quanto a isso, né? Por outro lado, foi bom porque sentir insegurança na hora de escrever é fundamental, né? A gente precisa... Nós não podemos ter certezas absolutas quando se escreve. E também eu quis me colocar uma barreira, uma dificuldade, né, para fazer o livro. Porque eu acho que a dificuldade, a barreira, faz com que o teu texto fique complexo. Então eu preciso, de certa forma, lutar com a literatura, lutar contra a literatura, né? Isto é, me impor dificuldades para que a partir dessa dificuldade eu consiga situações complexas. E foi isso que eu tentei fazer com a Estela, né? Mas antes de ele ser publicado, eu passei para algumas pessoas lerem, né? A Priscila Pasco foi uma que leu, a Aline Vanin, a Ediane Gueno, enfim, várias pessoas, várias mulheres, né, leram esse texto. E a partir dessas leituras críticas, né, eu refiz o texto, fui refazendo algumas cenas, até chegar no momento que, bom, é preciso dar um ponto final. Mas ainda assim me sinto inseguro. Não é assim uma personagem em que eu fique confortável, enfim, ela é a representação de uma mulher negra, não é isso. Mas eu sei que eu estou num campo chamado ficção, literatura, em que se permite que nós transitemos em identidades. Então eu posso me colocar no lugar de uma mulher, posso me colocar no lugar de uma criança, posso me colocar no lugar de um velho. Então a literatura permite essas coisas, né? Então é nesse sentido que eu acho que eu consigo produzir uma obra como a Estela. Sim. Partindo agora mais para o lado do Jefferson Leitor, tu citou Guimarães Rosa, né, grandes escritores, falando do sertanejo e tal. Quais são os títulos e autores que contribuíram muito para a construção do Jefferson, escritor, assim? Bom, acho que os autores, assim, são muitos, né? Mas eu acho que 2 livros que me causaram, assim, uma profunda transformação, né? Um deles é o Don Quixote. Eu li ele já muito tarde, eu já estava na faculdade quando eu li, e foi, assim, um momento, assim, de iluminação, né? O outro livro foi o Guimarães Rosa, O Grande Sertão Veredas, né? Que me deixou, assim, muito impactado. E depois ter conhecido a Carolina Maria de Jesus, Quartos de Despejo, que foi também uma outra iluminação, né, que eu tive. Então eu considero que esses 3 livros tenham feito muita diferença assim, na minha formação, né? E depois outros autores, né? A Clarice Lispector, né, que também gosto muito do que ela escreve, releio muitas vezes, né? Caio Fernando Abreu, a própria Conceição Evaristo, enfim, são muitos, né, autores, né, que eu gosto e que acabam fazendo parte, né, da minha trajetória. Sim. E quais são as principais diferenças, se tem diferenças, do Jefferson Leitor antes de escrever e publicar romances e contos?
para o Jefferson depois? Ficou muito mais difícil, né? Escrever depois, quando eu li o Grande Sertão Veredas, eu disse, nossa, eu nunca vou me atrever a escrever alguma coisa, porque olha só o que o cara já fez, né? Com essa linguagem toda, né? Mas é uma espécie de humilhação que a gente passa quando nós percebemos que há alguma coisa tão grandiosa e tu te colocar nesse lugar assim, de também fazer coisas grandiosas é muito difícil, né? Então parece que você tem que baixar um pouco o teu ego, assim, né? E a partir então disso é que tu começa então a escolher o teu caminho e aí fazer uma literatura, uma voz, né? Encontrar a tua voz para fazer isso, né? Então depois da leitura ficou muito difícil, né? Começar a escrever, enfim, depois de tudo que já foi produzido, né? Sim. E tem algum nome, assim, recente, um título ou autor que tu acredite que mais daqui pra frente seja referência para alguém também? É muito difícil, assim, né, dizer, né, quem são os autores, né, na verdade, como eu estou fazendo o meu doutorado, eu não tenho conseguido ler muitos contemporâneos, né, assim, né? Mas eu sei de alguns autores, né, a Cidinha da Silva, né, que mora em Minas Gerais, a própria Eliane Marques, que é uma poeta aqui de Porto Alegre, né, que foi vencedora do Açorianos no ano passado. A gente tem o Alan da Rosa também, que mora em São Paulo, que é um grande escritor. Essas são as minhas referências assim, mais contemporâneas, assim, né, nesse sentido. E literatura africana que eu acabo lendo direto, assim, né, que é o Minha Couto, né, a Paulina Chiziane, o Agualusa, o Ondiak. Então esse é o meu universo, assim, né. E sem contar também, enfim, autores que sempre me acompanham. Assim, volta e meia eu sempre acabo relendo esses autores, que daí são os canônicos, né, digamos assim, né, Machado de Assis, Dostoiévski, né, que são autores assim que acabam sempre aparecendo, né, e que eu preciso reler, né, esses autores. Falando também um pouco do Jefferson, que é professor, né? Sim. Qual a influência do teu trabalho como autor na tua vida como professor e vice-versa? Assim, tem alguma conversa entre esses dois? Totalmente. Eu acho que eu não conseguiria fazer o Beijo na Parede, nem a Estela, se eu não fosse professor, né? Porque os meus alunos, eles acabam sendo material, assim, estético dos meus personagens, né? Eu trabalho com adolescentes 15 anos, né? E nessa faixa de idade, assim, né? Então a observação dos conflitos dessas crianças, desses adolescentes, me ajudam muito na hora de construir, né, esses personagens. E nós discutimos muito literatura também, né? E é impressionante porque às vezes eu aprendo muito mais com eles ali discutindo coisas do que numa sala de pós-doutorado ou de doutorado, né? Enfim, as crianças, elas dizem coisas muito mais contundentes, assim, mais impactantes do que na academia. Nesse sentido, para ti, como professor e tendo esse contato com eles, assim, qual que é a potência da literatura na formação de uma criança? Assim? Olha, a potência é bastante forte e necessária, né? Os meus alunos, eles percebem assim que eu gosto muito de literatura e eu tento passar isso para eles. E quando eles percebem que a literatura ela é importante, eu percebo que há uma mudança assim, de atitude em relação à visão que eles têm do mundo, da vida. Assim, né? Então, eu explico para eles que a literatura não é de ordem prática, ela é de ordem introspectiva, ela é interna, ela é demorada, né? Ela precisa ser saboreada. Então, é um processo de sensibilização mesmo. Assim. Então, é um instrumento assim, muito potente para compreender o mundo, compreender a vida, né? Pegando o gancho que você falou, como que a gente pode ver a literatura então como uma ferramenta de mudança social e, enfim, que ajude a acabar com as desigualdades sociais, raciais, enfim? Eu acho que diretamente a literatura não pode fazer muita coisa. Que eu digo, a literatura não salva ninguém, né?
O que salva é o que a gente faz com a literatura, né? Que são coisas diferentes, né? Então, agora, colocar isso que a literatura ela pode ser responsável por mudanças sociais, eu acho que ela pode ser algo muito superficial, né? Então, acho que o sujeito imbuído assim de literatura, ele pode fazer alguma coisa nesse sentido, né? Por exemplo, ontem me perguntaram por que os meus personagens são tão tristes, né? Parece que não tem saída, parece que as coisas não... E eu quis dizer que a minha tristeza que aparece nos livros, ela não é uma tristeza melancólica como a dos portugueses. Ela é uma tristeza como um método de sobrevivência. O que é esse método de sobrevivência? Significa que quem é triste nos meus livros é porque discordam da vida, eles são inconformados com as coisas. E essa tristeza, então, ela aparece como uma forma de luta, né? Não é uma tristeza que te paralisa, é que te faz ser inconformado com as coisas. Então, eu acho que se o leitor consegue se dar conta disso, eu acho que a partir disso ele pode fazer alguma coisa, o que não é garantia. Então, acho que a literatura ela vai nesse sentido, né? Não ser diretamente, mas de instrumentalizar as pessoas para fazer alguma coisa, né? E como tu vê, nesse sentido, um evento como o Fest Poa, e tu falou, deu o exemplo da Feira do Livro do ano passado, como tu vê esses espaços assim, eles podem ser de ordem mais prática ou não também? É que existem... uma diferença, né? A diferença é eu produzir uma obra literária, né? Com o intuito de fazer de alguma coisa de ordem prática, né? Outra coisa é tu elaborar um livro em que essas temáticas aparecem naturalmente, né? Então tu tem um tipo de literatura diferenciada. Agora, em relação aos os espaços, né, esses eventos literários, eu acho que tem que ser de ordem prática mesmo. A gente tem que colocar pessoas negras ali dentro porque a gente está vendo que não existe. Então, nesse sentido, as coisas têm que ser mais claras, elas têm que aparecer ali, né? E parece que isso só acontece quando há uma pressão, né? Que foi o caso do ano passado na Feira do Livro, né? Houve uma pressão minha e do Ronald Augusto, né? Em que nós escrevemos uma série de artigos e aí sim que a Feira do Livro tomou alguma atitude. Mas parece que é preciso sempre haver uma pressão externa, senão não funciona. Sim. Deixa eu ver. Falando um negócio do Jefferson. E falando desse teu trajeto Rio de Janeiro, Porto Alegre, assim. Hoje tu te vê como um gaúcho um carioca que mora no Rio Grande do Sul, ou ainda se vê como um gaúcho, ou se vê como um gaúcho que não é mais tão carioca? Como é que tá? É um conflito de identidade, assim, né? Ontem saiu uma nota no jornal da Estela dizendo escritor carioca, né, lança romance, né? E eu achei aquela frase tão esquisita, assim, né? Porque eu não tenho mais um vínculo com o Rio de Janeiro, né? Eu só nasci lá e fiquei, sei lá, 13, 12 anos lá. Mas ao mesmo tempo, quando eu estou aqui, às vezes eu me sinto estrangeiro. Eu não me sinto estrangeiro, acho que em função de ser negro, né? E não porque eu morava no Rio de Janeiro, enfim. Então acho que eu me sinto um pouco estrangeiro e num conflito de identidade, né? Sou gaúcho, sou carioca, então não há uma definição assim, né, do que ser, né? E como lidar com essa solidão que tu disse, solidão de escritor negro em Porto Alegre, e lidar com essa sensação de ser um estrangeiro nesse espaço? Como que... Quando eu vim pra cá, e aí falando um pouco do João, né, do Beijo na Parede, tem um momento que ele diz que Porto Alegre é uma cidade triste, né? Ele não sabe dizer por quê. E é a mesma sensação que eu tenho, assim, né? Talvez seja o inverno, não sei o que, mas eu lembro que quando eu cheguei aqui eu tive essa sensação de sair de uma cidade super alegre para cima, praia, né, enfim, e aí chegar aqui e descobrir que as pessoas vão para a praia uma vez por ano e que há toda uma expectativa para isso, a praia é o grande evento, né, e no Rio de Janeiro não é. Tu pega um ônibus em 1 hora, sei lá, 30 minutos, depende de onde tu mora, tu tá na praia. Então,
não é isso que é aqui, né? Acho que ficar longe do mar dá um pouco de tristeza, eu acho. Acho que é isso. Já as perguntas eram essas, não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa. Não, acho que é isso. Queria agradecer ao Nonada também e sei das grandes dificuldades que o jornalismo alternativo tem, né? E acho que é super importante continuar, porque a gente tem uma mídia que infelizmente não dá conta dessa produção que fica à margem, né? E aí vocês estão lá, né? Eu acompanho isso e fico muito contente de ter sido convidado por vocês e dar essa entrevista, né? Agradeço a todos vocês.